Querido irmão, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, ICE Maracanã, ministrando e cultuando ao Senhor na palavra dele, na palavra que ele deixou para nós. Lucas capítulo 15, verso 11 ao verso 31, uma história conhecidíssima, mas é uma história que é fantástica, que é sensacional, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias mais lindas que nós conhecemos, que é a história do filho pródigo, que é a parábola do filho pródigo. Lembrando a você que a parábola, ela é um gênero narrativo, né? Dentro do tipo narrativo, ela é um gênero dentro desse tipo narrativo. A parábola nada mais, nada menos é do que uma história que é recontada, e essa história ela tem como principal objetivo ilustrar o reino espiritual, ilustrar as coisas eternas, ilustrar as coisas que são para sempre. Isso é uma parábola. Então a parábola tem exatamente essa perspectiva, a ideia de passar uma verdade espiritual por meio de uma história. E eu sei que às vezes quando a gente fala isso, a gente fica meio triste, mas essa história do filho pródigo, exatamente como Jesus conta, ela provavelmente ou necessariamente não precisa ter acontecido. Ou talvez sim, a gente não sabe bem, porque ela é uma parábola. A parábola a parábola ela retrata, ela narra coisas do dia a dia das pessoas. Tanto é que uma das características da parábola é o fato de não ter nome das pessoas, não identificar com um personagem específico. Então as parábolas, de alguma forma, elas representam um todo, uma história que pode ter acontecido ou até pode não ter acontecido. O semeador saiu a semear, era uma coisa que geralmente as pessoas faziam. Não necessariamente o João, o Manuel, o Abraão, o Benjamim, né, nomes típicos dos tempos de Jesus, não necessariamente uma pessoa específica. Pode ser que a história do filho pródigo tenha acontecido? Sim. Ou talvez várias histórias semelhantes a essa podem ter acontecido. Mas ela não é uma história específica, de uma pessoa específica. Ela é uma parábola e Jesus está contando e falando sobre ela aqui nesse texto de Lucas, que inclusive, meus irmãos, dos 4 evangelistas, é o único que narra, que conta, que inclui a parábola no seu texto. Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Prestem atenção que a partir desse momento é esse sermão de hoje, é o filho mais velho, a história do filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aí a palavra do Senhor. História espetacular, meu querido irmão, história lindíssima, história belíssima. Quando li a primeira vez o livro A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, é um livro que vale a leitura, sabe? Um livro muito interessante, que ele vai fazer análise aqui desse texto de Jesus, né? Essa parábola de Jesus. O Henry Nouwen vai fazer essa explicação muito interessante. O Henry Nouwen diz que ele começa essa viagem, chamar aqui de uma viagem espiritual, de renovação a partir da parábola do filho pródigo, quando ele foi ao museu na Rússia. Eu não vou me aventurar a pronúncia do nome do museu, e lá ele se deparou com uma tela gigante chamada O Filho Pródigo, que é essa aí que está diante dos seus olhos, certo? A da sua esquerda é a tela toda, a do meio e a da direita são recortes. Eu fiz pequenos recortes para a gente entender bem como é que o Rembrandt, como é que ele traduz a parábola do filho pródigo para nós. Primeiramente, é interessante você pensar que o Rembrandt, ele era um religioso, ou provavelmente ele tinha na sua história muita religiosidade. O pai dele era um reformado, um protestante, e a mãe uma católica. Então ele foi criado, ele conheceu todas essas verdades. E o que chama atenção na vida do Rembrandt é que ele sai de casa muito cedo, vai viver em outro lugar fazendo pinturas, e aí ele vai viver, ele vai ganhar a vida por meio da arte, não só da arte, também, se não me engano, por meio de fisionomias e assim por diante. Essa era que é uma forma de arte também, obviamente. Mas o Rembrandt, ele se casa ali com uma mulher muito rica, essa mulher morre e deixa uma herança para ele. E o Rembrandt, a história vai dizer que ele tinha muita dificuldade para lidar com finanças, para lidar com dinheiro. E ele acaba gastando muito o seu dinheiro, acabando com o dinheiro, perdendo até parte da sua casa. E aquilo que restava ao Rembrandt era da herança da mulher. E havia um contrato nupcial dizendo: olha, o Rembrandt, se ele se casar de novo, ele perde o direito à sua herança, a herança que ele havia recebido da esposa. E ele começa a viver apenas romances pontuais, romances esporádicos, com certeza muito longe daquilo que ele acreditava ser a proximidade com o seu pai, né, com o pai eterno. Então o Rembrandt parece-me que ele tem uma identificação muito grande com a parábola do filho pródigo. Ele exatamente, ele era um rapaz que gastou o seu dinheiro, que vivia com romances pontuais e não tinha seriedade nos seus romances, não era casado, e talvez ali toda essa dificuldade em se entender distante do pai, que era aquele pai que ele conheceu da sua mãe, né, e do seu pai terreno, por meio de toda a educação religiosa que ele deve ter recebido. O quadro, ele tem, a pintura do Rembrandt tem 2,68 metros de altura, então diz que é uma obra de arte belíssima, diz que é uma obra de arte lindíssima. O Henry Nouwen diz que ele se senta, ele consegue um horário especial lá no museu, lá na galeria de arte. Então o Rembrandt ele vai se assentar ali, ele vai ficar horas apreciando essa obra de arte. Bom, e quando você estuda essa obra de arte, você vai encontrar muitas coisas interessantes. Primeiro, ela é escura mesmo, irmãos. É um período da arte que tinha pouca luminosidade dentro do quadro. Sabe? São quadros com pouca luminosidade mesmo. E você tem alguns personagens importantes. Você tem dois homens, um bem ao fundo e um sentado, devem ser os servos. Do seu lado direito, com a capa imponente ao filho mais velho, o pai velho com a capa vermelha ali nos seus ombros, abraçando o menino, que é o menino que havia acabado de chegar. O pai desgastado, aparentemente cego, ou com uma dificuldade grande em ver. O pai vigiava o filho, mas parece que ele tem grande dificuldade em ver o menino. O menino, ele tem algumas coisas muito interessantes no menino. O menino, ele está com a roupa rasgada, ele está com o pé machucado de andar.
O que o menino chama muita atenção nele, e as pessoas que estudam aqui a arte do Rembrandt, essas pessoas dizem o seguinte: olha, da herança que o pai deu, a única coisa que o menino guardou foi o punhal que ele está na cintura. A Bíblia não diz isso aqui é uma interpretação a partir do texto, da linguagem não verbal de Rembrandt. Então a única coisa que ele tem aqui na cintura é um punhal que seria a única parte da herança que ele guarda, que ele não teve coragem de se desfazer. E aí existem duas coisas muito interessantes no abraço do pai para o filho. Primeiro, o pai rico, uma capa vermelha demonstrando toda a riqueza que o pai tinha. Um abraço afetuoso no filho. O filho, irmãos, ele está tentando entrar, a ideia, parece que o filho está tentando entrar no ventre do pai. Sabe, parece que a ideia aqui do nascer de novo, aquilo que Jesus diz, olha, seu filho morreu e ele voltou a viver. Parece que tem essa ideia aqui no Rembrandt. O menino tentando colocar a cabeça dentro do ventre do pai, é essa a ideia. E há um episódio aqui que chama demais a atenção e que passa despercebido esse episódio, quase todas as pessoas, a não ser que você estude a tela. Que o Rembrandt está com duas mãos nas costas do menino. Uma mão é masculina e outra mão é feminina. Você chegando aí pertinho da televisão, do celular, pausando, e você vai... Uma mão masculina, uma mão feminina. Aqui parece-me que se isso for verdade, Rembrandt está dando a ideia de que o filho pródigo ele volta para o pai e para a mãe. A ideia da paternidade, da maternidade no Deus, aquele que aguarda o seu filho. Não só a ideia do pai, mas também a ideia da mãe. Uma mão é larga, parecendo a mão de um homem, e outra mão é fina e delicada, como se fosse a mão de uma mãe. Interessante, né, queridos? Rembrandt, como é que esses artistas conseguiam produzir assim numa tela, num pincel, coisas assim tão ricas, inclusive teologicamente. Por que teologia, irmãos? Nós, a fim de que a gente pudesse entender Deus, a gente chama de Deus de Pai. Mas Deus tem todas as características perfeitas do pai e da mãe. De um pai perfeito, de uma mãe perfeita. Nós o chamamos de pai por causa da história, por causa da cultura, mas Deus é mãe também. Deus é tudo que é. Deus é amigo, Deus é pai. Tudo que é perfeito se encontra em Deus. E outra figura muito imponente, uma figura muito imponente que chama atenção é o outro recorte que eu fiz na tela, que é o filho mais velho ali em pé, com a fisionomia fechada, com as mãos fechadas, o pai está com as mãos abertas, com a fisionomia de acolhimento, e o filho mais velho está com as mãos fechadas e com a fisionomia fechada. Muito diferente. E chama muita atenção também um detalhe, meus queridos irmãos, que o Rembrandt ele coloca o filho mais velho e o filho mais novo na mesma cena. O filho mais velho, de fato, de acordo com a narrativa bíblica, ele não está aqui nesse momento. Tá bom? Ele não está. Rembrandt faz uma inclusão para que tudo coubesse na mesma cena. Que tudo aquilo que a Bíblia transmite pudesse estar aqui, ser resultado de uma mesma tela, de uma mesma cena. Lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. O Rembrandt, um artista que consegue capturar uma teologia e uma doutrina e um espírito mesmo do livro bíblico, da narrativa bíblica, de forma muito profunda. Nós estamos aqui diante de alguns desdobramentos de uma história sensacional, espetacular e cativante. A história é maravilhosa, um pai amado e dois filhos perdidos. O que todos nós sabemos, depois de muito estudar, e provavelmente depois de ouvir vários estudos, vários sermões, é que era um pai de dois filhos que estavam perdidos, não apenas aquele que vai embora, mas também aquele que fica. Nós estamos aqui diante dessa história triste de um pai com dois filhos perdidos. E ele faz, agora pensando apenas no filho mais velho, ele faz uma leitura muito distorcida da vida cristã. Da vida dele, não necessariamente a vida cristã, mas se a parábola é uma aplicação para a vida cristã, você vai percebendo aqui o filho mais velho, aquele que nunca saiu de casa, aquele que nunca saiu da igreja, aquele filho que sempre esteve por perto, essa ideia de algumas leituras distorcidas da vida, das suas experiências com Deus, da sua experiência com o Evangelho. E aí me chama muita atenção, meus queridos, que esse filho mais velho hoje,
ele é boa parte das pessoas que viveram e que vive, ou das pessoas, é boa parte das pessoas que vive e que está na igreja atualmente. Pastor, mas nós somos... Não na perspectiva da reação do filho mais velho, mas na perspectiva de nós nunca termos saído de casa. Eu me lembro das histórias do meu avô, que já é falecido, um homem crente que se converteu na sua juventude. Ele para se tornar um crente, ele tem que romper com tantas coisas. Ele às vezes rompe com uma parte da família, ele teve que romper com uma parte da sociedade. Ele teve que romper com pecados horríveis, como se diante de Deus estivessem pecados horríveis e pecados menos horríveis. Não, nossos avós, vou te chamar de nossos, eles romperam, aqueles que se tornaram crentes no passado, com pecados horríveis. Eles foram grandes pecadores. E aí, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, da maioria de nós que está na igreja, é uma geração que já nasceu salva, irmãos. E aqui eu coloco entre aspas, uma geração que parece que já está salva desde que nasceu. É uma geração que nunca saiu da igreja, uma geração que é crente há décadas, que cria os seus filhos nas comunidades. É uma geração que já nasceu, que é limpinho. É uma geração limpa, como se limpeza espiritual viesse no berço. Mas quantas vezes nós entendemos que nós queremos ter essa ideia de que nós sempre estivemos nos acampamentos, sempre tocamos no louvor, sempre ensinamos, sempre estamos na igreja, frequentamos sempre os GPs, os grupos pequenos, as células, os cultos, não tivemos aí contato com prostituição, com droga, com bebida, com todas essas coisas tidas como as coisas do mundo. E aí, então, a gente parece que nós somos, a maioria de nós hoje é a classe que compõe esse filho, esse filho que nunca saiu da igreja, esse filho que sempre esteve por perto, esse filho que sempre esteve aqui. E às vezes a gente tem uma visão distorcida do mundo, meus irmãos, e a gente tem que ficar atento para que nós possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a que eles não vejam o mundo nessa perspectiva do filho mais velho, aquele filho que sempre esteve por perto. E a partir daí, eu quero conversar com os irmãos e fazer algumas reflexões importantes sobre esses pensamentos que podem ser tão distorcidos sobre o reino e sobre o amor do verdadeiro Pai. A primeira visão, a primeira reflexão que eu falo com o irmão é a ideia de um trabalho que não nos deixa defender, ou não é defender, é entender a graça de Deus, que a graça é imerecido, é um favor que nós não merecemos. A graça é um favor que nós não merecemos, a graça é algo que nós temos e que não era nosso, que não era para nós, o que nós mereceríamos era de fato uma outra coisa. Você vai entendendo aqui primeiro que o texto bíblico diz assim, enquanto isso o quê? Enquanto o pai está recebendo o filho chegou, pai, eu não sou digno, eu pequei contra o céu, pequei contra o inferno, pequei contra a terra, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo. Ele não fala inferno, mas nessa globalidade, céu e terra, entendendo que o pecado dele é contra todas as coisas boas do mundo. Meu Deus, meu pai, né, ele ainda não faz essa relação com Deus, quem faz são os ouvintes da história lá no primeiro século, lá com Jesus. Mas ele vai dizendo, olha pai, eu pequei demais, e quando ele vai falando, eu até imagino o pai, para filho, calma, eu aceito o seu perdão, calma. Gente, traga roupa, traga o anel, por favor, traga o novilho gordo, vamos fazer uma festa, vamos festejar aqui, o meu filho voltou, o meu filho está aqui. Enquanto isso, o filho mais velho continua trabalhando, ele está trabalhando no campo, e quando ele chega, ele vai dizer, olha, eu sempre trabalhei, eu sou seu escravo. Irmãos, olha a perspectiva do filho mais velho em relação ao pai. Eu sou seu escravo, eu nunca desobedeci você, nunca. Gente, olha a pretensão desse menino. Eu nunca desobedeci. É a ideia do quê? Da obediência para agradar a Deus. Às vezes a ideia que passa na cabeça do menino crente, que passa na minha cabeça, que sou crente desde muitos e muitos anos. A ideia de que, olha, eu sou obediente.
Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Olha, eu estou aqui, olha, eu nunca cometi um pecado, eu não sei o que é essa vida errada lá de fora. Eu não sei o que é. Por isso que o próprio Henry Nouwen, no texto da volta do filho pródigo, o Henry Nouwen diz que a conversão mais difícil de se obter é a daquele que permanece em casa. É uma fala do Henry Nouwen no livro, nesse livro, A Volta do Filho Pródigo. Que para ele a conversão mais difícil de se obter é daquele que permanece em casa. É a conversão daqueles que nasceram na casa do Pai. Essas talvez sejam as conversões mais difíceis, porque quando a gente se olha, a gente não se vê pecador. Eu vejo o pecador, o traficante, eu vejo como pecador aquele que está preso. Eu vejo como pecador aquela moça que se veste mostrando o seu corpo, não preservando o seu corpo. Eu vejo aquele rapaz mostrando o corpo, não preservando o corpo. Eu vejo o pecado neles, mas eu não vejo o pecado em mim. Certa vez, Jesus andando aqui, ainda na terra, ele encontra um jovem muito rico. E o jovem, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? O jovem responde, conheço e obedeço a todos desde que nasci. Essa é a ideia de que o trabalho é o suficiente para que o pai possa amar. Não, não é isso, não pode ser, não é o trabalho, eu sou seu escravo, não é. Isso para nós pais, para os avós, o que me ensina ou nos ensina é o seguinte: chegue no seu filho, no seu neto, sente-se com ele e leia o plano da salvação, explique a salvação para ele, dizendo, olha, não é porque você é bonzinho, não é porque você é uma pessoa limpinha, não é porque você é uma pessoa que não cometeu os pecados que os pecadores lá de fora cometeram, não é isso. Você, assim como qualquer pessoa, precisa da graça de Deus na sua vida, de um favor que é imerecido, de uma graça entregue àquele pecador que não fez nada para merecê-la ou para comprá-la. Essa primeira visão distorcida, nós precisamos fugir dela, porque ela é antibíblica. Olha, eu sou seu escravo, eu sempre estive aqui, eu sempre obedeci, eu sempre fiz o que eu precisava fazer. Não, não é isso. Não é. É uma visão totalmente distorcida da teologia, daquilo que a Bíblia nos ensina. A segunda reflexão, querido irmão, que nós precisamos fazer sobre essa visão distorcida do filho mais velho, é que essa festa aqui do reino, ela parece que tem mais gente nela do que deveria. Isso é muito comum, infelizmente ainda, ou talvez sempre será comum, no meio dos filhos mais velhos. Quem que são os filhos mais velhos para a gente entender? O filho mais novo é aquele que gastou o dinheiro e foi embora. O filho mais velho nunca saiu de casa. O filho mais velho nunca saiu da igreja. O filho mais velho nunca saiu de perto, fisicamente, do pai. O filho mais velho nunca esbanjou dinheiro. O filho mais velho não foi para as prostitutas, não foi para as bebedeiras, para as bebedices, não foi para os bares. O filho mais velho é o que está aqui perto, está sempre aqui conosco, sempre perto. E você sabe que há um desafio grande de ser filho mais velho. Tem uma reportagem que era um pouco antiga, era tirada da revista Seleções, e eu sei que a pessoa que tirou lá de bastante tempo, se não me engano, da década de 70, da revista Seleções. Mas a revista Seleções, ela trazia naquela época algumas questões importantes aqui. Olha para você ter uma ideia. Olha, o que ela diz? Dos 23 astronautas que participaram até aquela época de missões espaciais, 21 eram filhos mais velhos. Dos 1.600 finalistas de bolsas nacionais nos Estados Unidos, 60% eram primogênitos, ou filhos mais velhos ou filho único. Ele vai dizer aqui, ó, o primogênito é o filho mais desejado do casal, e é com ele que você tira mais fotografia, mais conversa, mais brinca, é o filho mais velho. A reportagem diz o seguinte, que o filho mais velho, a preponderância de provas indica que os primogênitos tendem, em geral, a aceitar mais os padrões dos pais, o filho mais velho ou o filho único, a seguir a orientação tradicional, a serem mais religiosos. Diz que, de acordo com a pesquisa feita pelas seleções, se existe um filho mais rebelde ou mais jovem. Se você pensar na liderança, ele vai dizer aqui que, de acordo com a pesquisa, que a maior parte dos líderes são os filhos mais velhos ou os primogênitos.
Diz que quando os filhos mais jovens geralmente chegam numa função de liderança em determinado lugar, os liderados, eles gostam mais deles do que de fato se apoiam neles como líderes. Ou seja, eles veem muito mais um amigo do que um líder. Olha que interessante essa perspectiva do filho mais velho. O filho mais velho é o quê? Os pais dão mais atenção, é aquele que tem tendência maior a ser mais apegado à religião dos pais, a não se tornar aquele mais rebelde, é aquele que consegue as notas mais altas, as notas melhores, e olha aqui a ideia do filho mais velho aqui da Bíblia. Olha como é que ele é. A ideia dele é, olha, eu sou de fato aquele que estive aqui, eu nunca saí, eu sempre estive aqui. E quando ele chega, ele sente o cheiro da festa, certo? Ele sente o cheiro da festa. Primeiro ele ouve a música, depois ele sente o cheiro da festa. Irmãos, ele sente o cheiro da gordura, tá bom? Não, essa história de que gordura não deveria estar na carne. Aqui, ele vai sentir o cheiro da gordura, ele vai dizer o seguinte, olha, o novilho era gordo, só que ele não quer entrar na festa. Ele não quer entrar na festa. E o pai depois vai lá do lado de fora e vai conversar com ele. Filho, entra aqui. E ele mesmo assim, ele não quer entrar. Ele olha e diz, não, esse aí não merecia festa. Olha o que ele fez, ele merecia, era pena de morte. Esse aí merecia, era ser para sempre jogado num lugar muito distante. Esse não merece a festa. A festa, ele não merece festa. Tem gente demais nessa festa. Talvez sejam os filhos mais velhos, os filhos criados na igreja, os filhos que entenderam o evangelho cedo, os filhos que têm uma boa teologia, que têm uma boa doutrina, que têm uma boa ética, que se vestem de forma decente, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. E ele olha para aquele outro, com aquela roupa daquele jeito, e fala, isso aqui não cabe nessa festa. Ou olha a doutrina, a teologia dessa pessoa, isso não cabe na festa, não tem jeito, não tem lugar para ele aqui. É exatamente essa ideia que o filho mais velho, ele vai passando aqui, olha, não dá, entendeu? Ele nunca foi fiel como eu fui, como é que ele merece uma festa? Como é que ele merece um novilho gordo? Como é que ele merece um anel no dedo? Como é que ele merece uma sandália nova? Esse não merece, olha o jeito que ele cultua a Deus, olha o jeitão dele. Às vezes, irmãos, nós temos a ideia que está tendo gente demais aqui nessa festa, que tem gente demais aqui, tem gente participando demais dessa festa. E, na verdade, meus queridos irmãos, o nosso sentimento deveria ser de alegria. Quando a gente vê uma igreja cheia, quando a gente vê uma comunidade enchendo, quando a gente vê pessoas que não sabem, às vezes, a teologia que eu sei, que não sabem a diferença entre a milenismo e pré-milenismo, que não sabem a diferença entre livre-arbítrio e predestinação, pessoas que não têm, às vezes, não sabem nem diferenciar uma música teocêntrica de uma música antropocêntrica. E, às vezes, a gente parece que tem gente demais nessa festa. O menino aqui, ele fica de fora, ele fala, olha, eu não entro não nessa festa, eu não entro. Esse rapaz gastou tudo, esse menino fez de tudo. Enquanto o sentimento da igreja, o nosso sentimento deveria ser sempre o sentimento de que bom que um pecador se arrependeu, que bom que tem mais uma pessoa aqui, que bom que alguém está entendendo a Cristo como Salvador. E a terceira, meus irmãos, reflexão sobre essa perspectiva, às vezes adulterada, distorcida da vida, que me preocupa demais, porque muitas vezes nós temos gerações fortes criando gerações fracas. Nós temos essa dificuldade que é tão grande. Você vai perceber que a Europa, os bisavós, lá, os senhores lá da Europa, eles ganharam o mundo para Cristo. Eles ganharam sendo missionários, eles ganharam mandando dinheiro, comprando terras no Brasil para doar para a igreja, para o orfanato, para o hospital. Aqui na nossa cidade nós temos vários exemplos disso, nós temos vários exemplos aqui na cidade de Anápolis. E você vai perceber que, agora não necessariamente esses irmãos aqui de Anápolis, tá? Você vai perceber que na Europa, o que aconteceu na Europa com boa parte das pessoas que lá vivem? Crentes sinceros, fiéis, destemidos, formaram filhos mais fracos na fé, que formaram filhos muito mais fracos na fé, e há ali um esfriamento europeu profundo na vida daquelas pessoas. Tanto é que hoje há uma grande necessidade de envio de missionários para a Europa, para ganhar a Europa de novo para Cristo. A ideia é crentes muito fortes produzindo pessoas muito fracas, crentes muito fracos. E a gente vai percebendo, meus irmãos,
que isso existe muitas vezes. Por quê? Porque parece que nós que somos criados na igreja, boa parte daqueles que estão me ouvindo, ou daquela pessoa que está me escutando aqui, cultuando a Deus comigo, essa pessoa, ela olha para si e quando ela olha para os seus pais, ela não viu grandes problemas no pecado, porque ela não viveu o pecado. Ela não sabe o que é a mazela do pecado, o que o mal traz para dentro da vida de uma pessoa. Ela não consegue entender claramente o que é que tem dentro do pecado, o que o pecado é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E quantas vezes os bons meninos dos nossos dias, eles podem ser levados a acreditar que lá fora tem coisa melhor do que no braço do pai. Olha o filho mais velho, ele chega e diz o seguinte: olha, pai, será que eu estou perdendo alguma coisa? Como é que ele diz isso? Ele diz o seguinte: olha, pai, eu estou aqui, mas esse teu filho, que gastou com prostituta, ele tem lá e tem aqui. Eu nunca tive nada. Parece que dá a ideia de que o filho mais velho, ele está olhando para aquela pessoa e parece que tendo o sentimento dele, mas olha só, ele já teve o privilégio de ir para a prostituta. Ele já teve o privilégio de se embriagar, de acabar com o dinheiro. E parece que o filho mais velho, quando ele olha o outro como sendo um privilegiado. E na verdade, meu irmão, quando eu olho para essas pessoas, eu tenho que olhar para essas pessoas como pessoas perdidas. Porque não há nada melhor do que a vida junto de Deus, junto do Pai. Não há nada melhor. Eu há muito tempo li um artigo e esse artigo me chamou muita atenção. E depois eu nunca mais o encontrei. O pastor era um pastor batista, se não estou enganado. E ele falava sobre essa ideia da supervalorização do ex-traficante que converteu, da ex-prostituta que hoje é uma pastora, do ex-ladrão pertencente à facção B, que hoje é cristã, que está na igreja. E a supervalorização dessa figura, dando a entender que a igreja valoriza quem? Valoriza aquele que foi lá fora, se enlameou, se jogou, comeu a lavagem dos porcos e depois voltou. Ou seja, para aquele menino que viveu a vida toda como crente, parece que ele não é valorizado na comunidade e ele vai sofrer e vai ser tentado a pensar que de fato ele não tem valor. Não, aqui parece que a ideia é de um filho que está olhando e dizendo o seguinte: será que lá fora é melhor do que aqui dentro? Afinal de contas, olha, pai, ele foi lá, ele se divertiu lá fora, enquanto não é diversão. A prostituição não é diversão, embriaguez não é diversão, gastar o seu dinheiro, tudo que a família tem, não é diversão. Diversão é estar com o pai, é colocar o dinheiro no lugar certo, é comer, beber e se relacionar com as pessoas certas, do jeito certo, do jeito que a Bíblia me ensina, do jeito que a Bíblia mostra para nós. E me parece que há aqui uma ideia de um menino que ele está olhando para fora e dizendo: será que lá fora era melhor do que aqui? Não é. O pai responde de forma tão carinhosa, tão amorosa para ele, dizendo: filho, o que é aqui dentro, o que é meu é seu. O reino é seu. As benesses do reino, a graça do reino, a misericórdia do reino, a comunhão com o Pai, o amor de Deus, a amizade do Pai, as boas amizades construídas no reino, os bons relacionamentos vividos no reino, uma forma salutar de comer, de beber, de investir dinheiro, de trabalhar. Tudo isso é seu, meu filho. Você não precisa ter inveja ou pensar que quem vai lá fora é melhor. Tudo que é meu é seu e o que é meu é o melhor que eu tenho para oferecer para uma pessoa. Queridos, a gente para e reflete um pouquinho sobre essas distorções, essas reflexões sobre essas distorções que eu apresento nesse momento para vocês. A primeira distorção que a gente precisa conversar e pensar e refletir de fato sobre ela é a ideia de que lá fora não é melhor do que aqui dentro. Não pode ser. A segunda é que não é o trabalho, não é pelo trabalho que eu ganho o amor de Deus, é pela graça. E o terceiro é que a graça precisa alcançar as pessoas e eu tenho que me satisfazer com esse alcance.
Tenho que me alegrar quando um pecador se arrepende. Porque do mesmo jeito que aquilo lá de fora é alcançado pela graça, eu também preciso ser. E só existem dois grupos de pessoas. Os crentes que eu digo cristãos, que entenderam Cristo como Salvador, e aqueles que não são cristãos. Só existem esses dois grupos. Lá fora, sem Cristo, todos são iguais. Aqui dentro, com Cristo, todos são iguais. E que a gente possa festejar quando um pecador se arrepende, que a gente possa entender que não é o trabalho que me faz merecer a salvação, não é porque eu sou bonzinho desde cedo, mas é porque a graça de Jesus invade a minha vida e que eu nunca devo ter inveja daqueles que estão lá fora, porque quem está lá fora, no seu íntimo, ele está com vontade de comer a comida que os porcos comem. E o melhor, os novilhos gordos estão com aqueles que estão na presença do Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Deus amado, na presença bondosa e graciosa do Senhor, nós queremos, meu Deus, que o Senhor nos conduza na Tua Palavra, que o Senhor nos ensine na Tua Palavra, que o Senhor mesmo para nós, esses filhos mais velhos que estão há tanto tempo dentro da igreja, vivendo perto do Senhor, que a gente nunca perca de vista que é a graça do Senhor que nos alcança, que não há nada de bom lá fora, meu Deus, e que quanto mais pessoas o Senhor chamar, melhor será, mais alegria nós teremos. Deus amado, conduz a nossa vida, conduz a nossa história aos braços do Pai, e que ao final não sejamos nem como o filho mais velho, nem como o filho mais novo, mas que sejamos aquele que de fato abraça o Pai, que está recebendo esse abraço do Senhor. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja não apenas hoje, mas que seja amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.